Vamos mergulhar hoje em algumas ideias bem instigantes, né? Extraídas do texto, a percepção consciente da presença de Deus. O material parece propor uma forma de viver com mais propósito e, menos ansiedade. Tudo centrado numa conexão interna com o divino. Nossa missão aqui é desvendar os pontos centrais, sabe? E as práticas sugeridas nesses trechos, buscando entender como essa consciência ativa da presença divina poderia, segundo o texto, transformar a experiência de vida. Ok, vamos começar a desembrulhar isso? O primeiro ponto que salta aos olhos é essa forte ênfase em viver o agora, sem ficar remoendo o passado ou projetando ansiedade no futuro, né? Exatamente. A ideia central é que a ação divina, ou o trabalho de Deus, como o texto coloca, ele acontece através da pessoa, sabe? No presente. Os resultados, as consequências, elas ficam com Deus. Isso por si só já sugere um alívio, né? Daquele fardo de ter que controlar tudo. Sim, tira um peso das costas, com certeza. E o texto sugere que essa transformação não é algo teórico, distante, mas uma experiência muito íntima, quase física, descrevendo Deus como algo mais próximo que a própria respiração. Isso é forte. É muito forte. Muda o foco da preocupação externa para uma atenção ao que acontece internamente, momento a momento. É uma mudança radical de perspectiva. Com certeza. E para guiar essa mudança, o material introduz uma distinção interessante. Fala em duas metades da abordagem: a letra da verdade e o espírito da verdade. Certo. A letra seria o conhecimento, os princípios, a parte intelectual, então. Tipo, aprender as regras de um jogo. E o espírito seria a vivência, a consciência real disso. Precisamente. A letra envolve entender os conceitos. Deus é onipresente, Deus é o único poder, etc. É a base teórica, né? Mas o texto é enfático ao dizer que é o espírito, a consciência sentida dessa verdade no dia a dia. É isso que realmente opera a mudança. Ah, entendi. É como passar de ler o manual do carro para, de fato, dirigir. Sentir o motor respondendo. A letra informa, mas é o espírito, a experiência que transforma. E como se chega a essa experiência, a esse espírito? O texto menciona praticar os ensinamentos até acontecer uma evolução na consciência. Aqui a coisa fica realmente intrigante para mim, porque sugere que, a partir dessa evolução, a própria consciência espiritual passa a ser o guia da vida. Ela determinaria ações, curaria, administraria negócios, como se assumisse o volante mesmo. E a consequência direta disso, descrita no material, é uma vida com menos peso de responsabilidade pessoal. Não no sentido de responsabilidade, claro, mas de fardo. E, consequentemente, menos ansiedade, menos medo, menos preocupação. A citação usada é forte. Eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Uau! Sugere uma entrega da gestão cotidiana a essa inteligência maior, sabe? A ideia do governo estar sobre os ombros dessa presença divina aponta justamente para essa transferência de controle. Essa ideia de entrega me faz pensar na orientação interna. O texto parece incentivar confiança nos impulsos que surgem, mas e o medo de errar, de interpretar mal essa voz interior? Existe isso, né? Existe, e o material lida com isso de frente. É bem prático nesse ponto. Reconhece que erros na interpretação podem ocorrer, sim, especialmente no início dessa prática. Mas a orientação é não ter medo deles. Não ter medo. De que os enganos serão corrigidos antes de causarem danos sérios. O fundamental é cultivar a disposição de ouvir e obedecer aos impulsos mais elevados percebidos. Confiar que o próprio processo inclui aprendizado e correção, entende? Não é sobre perfeição imediata, mas sobre sintonia crescente. Entendo. Então essa confiança nos impulsos internos, ela parece diretamente ligada a outro pilar fundamental do texto, que é a compreensão de Deus como o único poder existente. Faz sentido. Perfeito. Essa conexão é crucial. A ideia de Deus como poder único
Não é só uma afirmação teológica abstrata, assim. Ela fundamenta a confiança prática. Se Deus é a única lei operante, então as chamadas leis materiais, mentais, financeiras ou legais, elas perdem seu poder último sobre o indivíduo. A confiança se desloca totalmente para o espírito, como a lei suprema e a fonte de toda a orientação segura. E o que acho fascinante é como essa visão de Deus como o único poder se desdobra na forma como devemos perceber os outros. O texto sugere um exercício ativo de olhar além das aparências. Sim, sim. Olhar para a pessoa à frente, seja ela considerada boa ou má, saudável ou doente, rica ou pobre, e fazer o esforço consciente de reconhecer ali o Cristo de Deus. O texto usa essa expressão, Cristo de Deus, para se referir à alma divina, sabe? A essência espiritual que reside em cada um, por trás da personalidade ou das circunstâncias externas. Então, é um chamado a não dar falso testemunho, que aqui significa não julgar pela fachada humana limitada, né? Mas reconhecer essa centelha divina compartilhada. É uma prática mesmo, de percepção ativa. Exatamente. E o texto é bastante audacioso quanto aos resultados dessa prática. É impressionante. Afirma que essa mudança interna na percepção tem um efeito externo quase tangível e rápido. Menciona que, em questão de dias, talvez uma semana, as pessoas ao redor começariam a responder de forma diferente. Vendedores, clientes, colegas, até familiares. Parece quase mágico, né? Como essa mudança interna de foco, de ver limitações para ver a essência divina, poderia alterar a dinâmica externa tão rapidamente. A lógica implícita é que nossa percepção, ela meio que projeta uma realidade, né? Ao pararmos de rotular os outros com base em suas características humanas, qualidades e defeitos, e passarmos a sentir e reconhecer ativamente a alma de Deus olhando através de cada par de olhos, como diz o texto, aí a própria energia da interação se altera. A energia muda. Isso. O material até sugere que crianças e animais percebem essa mudança de vibração instantaneamente, talvez por não terem a armadura mental de julgamentos que os adultos costumam ter, né? A expectativa muda. A colaboração e a irmandade passam a ser o esperado, não a exceção. É um convite a viver essa verdade sobre a unidade, não apenas aceitá-la intelectualmente. E essa prática contínua de ver a essência divina nos outros e confiar na orientação interna levaria a um estado descrito como completamente preenchido. Um estado onde não há mais aquela sensação de falta, de desejo por algo externo no momento presente. A única busca seria manter esse sentimento da presença. Isso soa como uma paz muito profunda. É a descrição de um estado de contentamento, de suficiência interior. Exato. E a ferramenta principal apontada para cultivar e manter essa percepção é a meditação. Mas não uma meditação de súplica, de ficar pedindo coisas específicas. Ah, não é pra pedir. Não nesse contexto. É uma meditação focada em sentir a presença de Deus, em estar com ela. Ou seja, o objetivo não é usar a meditação para conseguir algo. Mas para estar com Algo com essa presença. Exato. O argumento é que ter essa presença conscientemente realizada é ter a essência de tudo que é necessário. O texto usa a frase, me dê Deus e você pode ficar com o resto. É bem direto, para ilustrar que nessa conexão está contida toda a proteção, segurança, orientação e provisão. O exemplo do Ed Rickenbacker, o aviador perdido no Pacífico na Segunda Guerra, é citado para mostrar isso. Lembro dessa história. Pois é. Ele e sua tripulação, num estado de entrega e oração, teriam recebido peixes e pássaros que pousavam no bote, suprindo as suas necessidades de forma inesperada. A ideia é que Deus é a substância invisível por trás de todas as formas visíveis de que precisamos. Fica muito claro, então, que não se trata apenas de um sistema de crenças a ser aprendido, mas de uma experiência viva e dinâmica, algo a ser buscado e cultivado ativamente. É um caminho prático. Sem dúvida. O texto reforça isso, que o caminho infinito, que parece ser o nome associado a esses ensinamentos, não é literatura, as aulas ou os conceitos em si. Não é o papel. É a experiência real, sentida, da presença divina.
A experiência. Isso. E exige um processo. Primeiro, construir a confiança nos princípios, né? Deus como onipresença, único poder, a essência em tudo e em todos. Aquela base. Depois, com essa base de confiança, buscar ativamente a experiência, através da quietude, da meditação, da contemplação. E essa experiência é descrita como algo muito pessoal, não padronizado. Sim, muito pessoal e única a cada momento. Não tem fórmula. Pode ser sentida como uma respiração profunda que alivia uma tensão, uma passagem das escrituras que surge na mente com clareza, a sensação literal de um peso saindo dos ombros, um clique interno de compreensão, um sentimento de paz inexplicável. É algo que se sabe quando acontece, uma certeza interior que transcende a lógica comum. E essa realização interna, essa experiência pessoal, ela tem um alcance que vai além do próprio indivíduo? O texto parece indicar que sim, né? Indica de forma muito clara. A ideia é que cada vez que uma pessoa alcança essa percepção consciente da presença, mesmo que por um instante, ela está contribuindo para diminuir a escuridão ou os problemas do mundo. É como acender uma luz num quarto escuro. Beneficia a todos que estão ali. Essa percepção individual ajudaria outros, conhecidos ou desconhecidos, a terem mais facilidade para também perceberem essa presença. Então, a prática não é apenas para autotransformação, mas tem um efeito coletivo. Isso é poderoso. Exatamente. O texto chega a sugerir que a consciência realizada por indivíduos pode influenciar positivamente o curso de eventos maiores, até mesmo a história de uma nação. Os efeitos dessa luz interior são descritos como vastos, muitas vezes invisíveis e imprevisíveis, irradiando para além do que podemos medir. E acho interessante que o texto reconhece que essa conexão, essa percepção da presença, pode se manifestar de diversas formas, não apenas como ensinamento religioso explícito. Fala de arte, música, literatura que elevam a consciência. Sim, reconhece que a expressão dessa verdade pode vir através de múltiplos canais. Canais que tocam e inspiram a humanidade. Há uma fome humana por um sentido mais elevado da vida, né? Algo que transcenda as necessidades básicas de sobrevivência, o pão de cada dia. Essa conexão com o divino, seja através da religião, da arte ou da filosofia, atenderia essa necessidade mais profunda. Isso nos leva a pensar sobre o propósito maior dessa jornada espiritual descrita no texto. Não parece ser apenas sobre alcançar a paz pessoal ou resolver problemas individuais. Tem algo mais aí. De fato, o propósito último parece ser tornar-se um veículo dessa presença no mundo. Usando os termos do próprio material, tornar-se um confortador, um curador, uma luz do mundo. Ao despertar a própria capacidade espiritual através dessa prática consciente, a pessoa passaria a contribuir naturalmente para a elevação da consciência coletiva, seja por palavras, ações silenciosas ou simplesmente pela qualidade de sua presença sintonizada. Então, recapitulando nossa conversa sobre esses estratos. A jornada proposta é essencialmente um movimento, da compreensão intelectual, a letra, para a vivência consciente e sentida, o espírito. É isso. O caminho envolve praticar ativamente os princípios centrais, Deus como único poder, essência em todos, e usar a meditação não para pedir, mas para sentir a presença. O objetivo é alcançar um estado de plenitude e paz que vem de dentro. E essa realização interior, essa conexão viva, segundo o material, ela não apenas remodela a vida pessoal, trazendo paz, orientação, provisão de maneiras inesperadas, mas também transborda. Ela irradia luz, sabe, ajudando a dissolver a negatividade no ambiente e contribuindo para um sentido mais profundo de existência para todos. Isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Como seria se dedicar conscientemente a cultivar essa percepção de uma presença interior, seguindo os passos descritos aqui, e observar como isso poderia alterar as interações do dia a dia e a maneira de enfrentar os desafios da vida? Fica a pergunta, né?